Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Frequentemente ouvimos reportagens sobre pessoas falsamente sentenciadas por crimes que não cometeram, muitas vezes por causa da confusão por parte de testemunhas. Às vezes, leva décadas para provar a inocência da pessoa falsamente acusada. É um problema antigo. Encontramos no mesmo capítulo do livro de Atos 2 exemplos dessa confusão que contribuíram à prisão de Paulo, privando o apóstolo da sua liberdade durante mais de 4 anos. Em Atos capítulo 21, encontramos essa história de um tumulto em Jerusalém que obrigou as autoridades romanas a intervirem. O pivô do alvoroço foi a confusão de alguns judeus que acharam que Paulo havia levado um homem da Ásia para dentro do templo dos judeus. Falaram, em Atos capítulo 21, versículos 28 e 29, que Paulo introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. De fato, Paulo havia entrado no templo, acompanhado por outros 2 homens. Mas os 2 eram judeus. Paulo não levou Trófimo para o templo. O segundo exemplo vem de uma conclusão errada comunicada pouco tempo depois. O comandante romano achou que Paulo era um egípcio rebelde. Ele perguntou para Paulo: "Você não é, por acaso, aquele egípcio que, algum tempo atrás, começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto?" Isso em Atos 21, versículo 38. No caso de Paulo, a confusão gerada naquele dia em Jerusalém não foi resolvida até uns 4 anos depois. Ele passou pouco tempo preso em Jerusalém antes de ser transferido. Ficou preso 2 anos em Cesareia e depois de uma viagem perigosa chegou a Roma, onde continuou encerrado por mais 2 anos. O que aprendemos desse caso? Primeiro, devemos ter muito cuidado com os fatos em qualquer situação. A atitude dos judeus que acusavam Paulo não foi de corrigir o mal-entendido, mas de procurar outros argumentos para prosseguir com a perseguição dele. A conduta desses religiosos revelou o seu caráter. Ironicamente, a autoridade civil foi mais coerente na sua conduta. O comandante procurou agir de forma honesta ao lidar com o caso de Paulo e os judeus. A segunda lição, talvez a mais importante de todas, é que Deus pode usar a confusão e até a maldade dos homens para o bem. Deus usou o sofrimento de Paulo para abrir portas para a pregação do Evangelho a presos, governadores, reis, até ao imperador romano. Ao longo da história, Deus tem usado o sofrimento injusto dos seus servos para sua honra e glória. E no final das contas, o que importa não é o sofrimento de um de nós aqui na Terra, mas a honra e a glória do nosso Criador e Redentor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.